Nesta aula, iremos conhecer os elementos que formam a nossa folha de trabalho, passando pela legenda, pelas vistas, as cotas, dentre outras coisas que formam a nossa folha de desenho e nos ajudam a representar a peça. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a legenda. A função da legenda é nos fornecer algumas informações, tanto da peça quanto informações para a fabricação da mesma. Percebam aqui, por exemplo, nessa legenda, que a gente tem informações, por exemplo, como o nome dela, o projeto de que ela está participando, o nome da empresa que faz parte dessa peça, a revisão do meu desenho, e ainda, a gente tem informações, por exemplo, para a fabricação dela, como aqui o material de que ela deve ser feita, o peso final dessa peça, o acabamento de superfície e ainda as tolerâncias. Como complemento, a gente coloca algumas outras informações. Por exemplo, aqui, o nome de quem desenvolveu a peça e o nome de quem aprovou. Então, depois que foi feita essa pessoa assina aqui e coloca a data, então a gente tem um controle tanto da revisão quanto de quem fez a peça. Uma outra coisa que compõe a folha de desenho que é essencial na hora da gente representar a nossa peça na folha são as vistas, que são a representação gráfica em 2D da nossa peça. Observem aqui, por exemplo, em que essa vista aqui é representada, então, nessa região da folha, essa vista aqui é representada nessa região da folha, e assim também vale para essa. Então, as vistas, elas são a representação em um papel aqui do nosso modelo em 3D. Assim como as vistas são a representação do modelo na folha, as cotas representam as dimensões desse nosso modelo também na nossa folha. As cotas elas são compostas pelas linhas de chamada, pela linha da cota, pelas setas e também pelo valor da nossa medida. Então, por exemplo, esse 140 aqui, ele quer dizer que desta face até esta face a gente possui 140 milímetros. Existem outros tipos de cota, por exemplo, esse caso aqui, ó, 25, ele cota a espessura aqui da nossa placa. E ainda a gente pode utilizar, por exemplo, aqui, essas cotas que representam os centros dos nossos furos ou até mesmo os furos. Então, as cotas elas representam as dimensões aqui na nossa folha de desenho. Outra coisa bastante utilizada são os eixos de simetria, que, por exemplo, aqui a gente tem uma linha de centro e aqui a gente tem várias marcas de centro. Então, a nossa linha de centro ela representa, por exemplo, aqui que isso aqui é um eixo e que esse aqui é o eixo de simetria da nossa peça. E aqui as marcas de centro, então, determinam a posição do centro do nosso furo. Ainda existem algumas anotações complementares que nos ajudam a representar outras condições de projeto. Por exemplo, aqui a gente tem um símbolo de solda, aqui a gente tem um acabamento de superfície, e ainda a gente pode ter condições de tolerância geométrica. Por exemplo, isso aqui significa que eu tenho uma condição geométrica em relação a um ponto A, e essa nossa bandeirinha representa que esse é o ponto A. Então, com essas ferramentas, a gente consegue representar outras condições de projeto. Além dos diferentes tipos de anotação, temos também diferentes tipos de vista, que estão aqui representados na nossa tela. Esses tipos de vista são, por exemplo, aqui, ó, a gente faz um corte na nossa própria vista para representar grandes comprimentos em uma região um pouco menor. Temos ainda a vista em seção parcial, em que a gente representa um corte na própria vista já selecionada. Temos ainda detalhes, a vista em detalhe, que a gente dá uma ampliação na peça e faz essa ampliação aqui em outra região da folha. Temos, além disso, a vista em seção, que faz um corte na peça e representa, então, esse corte em outra vista, e a vista auxiliar. Nesta aula, vimos os elementos que compõem a folha de trabalho. Com o decorrer do curso, a gente vai estudar cada componente desse detalhadamente, então vai parecer muito mais simples no decorrer do curso. Espero vocês nas próximas aulas.